Olá, eu sou a Amanda, professora do Aprimore Preparatório para Concursos. Hoje é dia de questão e vamos falar sobre diabetes. Diabetes, doença crônica não transmissível que consta em praticamente todos os editais de concurso para a área da enfermagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho da FCC, uma banca que tem uma expressão significativa nesse mercado de concursos. Vamos dar uma olhadinha. Ao realizar uma abordagem educativa para pessoas com diabetes mellitus, com vistas à prevenção da ocorrência de ulcerações nos pés, uma orientação a ser prestada é não utilizar sapatos novos por períodos prolongados e, antes de utilizá-los rotineiramente, amaciá-los por meio do uso por pequenos períodos de tempo. B. Evitar usar protetor solar nos pés e aplicar produtos abrasivos para remoção de calos e ceratose. C. Caminhar descalço sempre que possível para estimular a circulação de retorno. D. Não hidratar os pés na presença de rachaduras na pele e edema. É aquecer os pés com bolsa de água quente na presença de extremidades inferiores frias. Uma das principais preocupações com o paciente diabético é o pé diabético. O pé diabético é aquele pé que já tem lesão, mas a gente pode entender o pé do diabético como um membro potencial de evoluir com uma lesão neuropática. Isso porque nós temos injúrias de terminações nervosas. É muito comum um paciente diabético evoluir com parestesia, principalmente em membros inferiores. Parestesia nada mais é do que uma diminuição de sensibilidade. Então é muito importante a gente partir da premissa de que o paciente diabético pode não ter a mesma sensibilidade plantar que a nossa. Então, é extremamente importante que esse paciente evite lesões. Ao utilizar um calçado novo, por exemplo, o desconforto pode não ser percebido, a lesão acontecer e o paciente só identificar depois de um período de tempo prolongado, em que já existe a lesão. Uma vez que eu tenho dificuldade de sensibilidade, o surgimento de uma lesão é muito rápido. E todo paciente diabético ele tem uma dificuldade cicatricial. Primeiro porque a glicose a nível plasmático ela é corrosiva. Segundo, porque diabetes faz vasoconstricção, ou seja, dificulta a circulação. Se eu tenho um atraso circulatório em que demora para chegar sangue, oxigênio e nutrientes, principalmente em membros inferiores, por questão gravitacional, inclusive, eu tenho um prejuízo muito maior no controle e manejo dessas lesões. Por isso, calçados novos, nunca utilizados por período prolongado. Sempre amaciá-los por pequenos períodos de tempo e com meia. Isso é bem importante, tá? Não consta aqui nessa afirmação, apesar dela estar correta, mas paciente diabético não deve usar calçados sem meia, porque a meia é uma proteção extra contra o surgimento de novas lesões. Vamos analisar as outras alternativas para verificar por que elas não conversam, com a realidade do paciente diabético. Evitar usar protetor solar nos pés. Protetor solar deve ser utilizado no corpo todo, inclusive nos pés. Quem nunca queimou os pés na praia, Esqueceu, ficou com marca das tiras de uma sandália. É importante, vamos lembrar da diminuição de sensibilidade do diabético. Aplicar produtos abrasivos jamais, porque eu estarei deliberadamente fazendo uma lesão que é o que eu preciso evitar, em curto, médio e longo prazos.
C. Caminhar descalço. Jamais o diabético pode caminhar descalço, nem na sua própria residência. Ah, mas a minha casa é limpa e eu varro o tempo todo. Mesmo assim, a gente não tem o controle de que algo acidentalmente pode cair, você pisar e não sentir. A dificuldade em relação à sensibilidade que se encontra reduzida no paciente diabético, a parestesia, é o principal fator complicador. Propicia o surgimento de lesões de uma forma muito rápida. Por esse motivo, jamais andar descalços, por proteção. É muito capaz e comum o diabético pisar, por exemplo, em um brinco ou em algum objeto pequeno, não sentir e continuar caminhando por um longo período de tempo, mantendo os afazeres e rotinas do dia a dia. E quando ele olha o pé, por ocasião às vezes de um banho, ele, caramba, pisei no brinco, o brinco ficou aqui e eu nem senti. Ou seja, aquele produto, né, aquele instrumento, objeto, causou a lesão. Também é importante nesse assunto a gente lembrar que existe uma coisa chamada sensibilidade protetora. O que é a sensibilidade protetora? Quando nós, que não temos nenhuma injúria neuropática, pisamos em algo, nós temos um ímpeto e estímulo de retirar. A gente não para pensar, opa, pisei em alguma coisa. A gente pisa e puxa, né, e tira, ué, o que é isso aqui? Isso se chama sensibilidade protetora. O diabético evolui com uma perda de sensibilidade, inclusive protetora. Ou seja, as terminações nervosas estão danificadas e por isso ele não vai ter essa sensibilidade tão importante para evitar lesões. Próxima alternativa diz que não se deve hidratar os pés na presença de rachaduras e edema. Sempre o diabético precisa hidratar os pés. Hidratantes à base de lanolina, por exemplo, né, eles trazem um benefício muito importante. Até porque a rachadura, ela é causada em grande parte devido a uma dificuldade de hidratação. É importante a gente lembrar que a hiperglicemia causa poliúria. E se eu aumento o débito de volume urinário, eu desidrato. Uma desidratação nada mais é do que uma baixa hidratação, que também repercute a nível cutâneo. Por isso, hidratação de pés é imperativa para o paciente diabético. E por fim, aquecer os pés com bolsa de água quente na presença de extremidades frias não é uma prática aconselhada. Mais uma vez, o paciente diabético, ele tem perda de sensibilidade. Isso quer dizer que ele não vai conseguir identificar um calor demasiado. Então, tem o risco do paciente evoluir com queimaduras que levarão a lesões, principalmente, né, se forem de segundo ou até terceiro graus, simplesmente porque ele não tem aquele feeling, aquela sensibilidade para identificar quando o calor está sendo demais. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.